Vamos então dar início à audição. Começar por dar as boas-vindas e agradecer a presença à delegação de SNESUP, à professora doutora Mariana Gaio Alves, que é Presidente da Direção, ao professor José Meira, também membro da Direção, e ao professor Raul Jorge, também membro da Direção. Lembrar a grelha de tempos, tem 10 minutos iniciais para fazerem uma apresentação do que vem propor à Comissão. Depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para colocarem as questões que entenderem e no final terão mais 10 minutos para responderem às questões dos senhores deputados. Portanto, podem dar início então à vossa apresentação. Muito obrigada. Então, muito boa tarde a todas e a todos e muito obrigada também pela audiência. O SNESUP tem apresentado sucessivamente várias propostas, quer aqui em sede de Orçamento de Estado, no momento da preparação do orçamento, quer em vários outros processos, e aquilo que gostávamos aqui de realçar hoje são 3 grandes problemas e 3 grandes possíveis soluções também para esses problemas. Neste momento, a situação que se vive no setor do ensino superior e ciência é uma situação que, em termos das condições de trabalho de docentes e investigadores, continua a degradar-se e continua a agravar-se. E, portanto, esta é uma situação que se vai tornar verdadeiramente insustentável a muito breve prazo. 3 questões, então, para destacar de 3 grandes problemas e 3 possíveis soluções. Um dos aspectos que nós temos realçado é o crescimento exponencial da precariedade na contratação, quer dos docentes, quer dos investigadores. O SNESUP monitoriza os dados com regularidade. Aquilo que podemos apurar é que nós temos neste momento no sistema de ensino superior cerca de 42% dos professores contratados a tempo precário, a tempo transitório, muitas vezes com percentagens de contratação, vamos imaginar, de 50%, mas a lecionar mais horas do que aquilo que os estatutos de carreira prevêem para quem está contratado a tempo inteiro e em regime de exclusividade. Portanto, é não só a questão da instabilidade contratual de ano para ano, às vezes de semestre para semestre, mas é também o desacerto completo entre a percentagem de contratação e o número de horas que estas pessoas lecionam. Se pensarmos no caso dos investigadores científicos, as percentagens de contratação aí rondam os 75%, 80%, e, portanto, o que nós estamos a ver nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, é efetivamente um agravamento desta tendência para o sistema se basear, quer do ponto de vista do ensino, quer do ponto de vista da investigação, no trabalho de pessoas que não estão integradas na carreira e que, portanto, do seu ponto de vista pessoal e familiar, evidentemente isto é um problema, mas aquilo que nos deve também muito preocupar é que isto é um problema do ponto de vista das instituições. É a instabilidade das equipas docentes e das equipas de investigação, é, no caso dos investigadores, a procura constante por novos fundos que financiem não só as atividades de investigação, os equipamentos de investigação, mas também os seus próprios salários, se quisermos falar nesta linguagem, com perdas de produtividade e de desperdício de recursos relativamente ao trabalho destas pessoas, não é? Quando o investigador tem um contrato por 3 anos e ao fim de 1 ano e meio está a procurar outra vez um outro contrato de trabalho e outros meios para financiar as suas atividades de investigação, há aqui um manifesto desperdício daquilo que é o trabalho deste investigador e a sua qualificação. Dizer também que, quando estamos a falar desta percentagem elevadíssima de contratações precárias de investigadores e de professores do ensino superior, não estamos a falar de jovens que tenham terminado o doutoramento e que estejam agora a começar a sua atividade profissional. Estamos, em muitos casos, a falar de pessoas que têm 10, 15, 20 anos de trabalho neste setor e que têm estado sucessivamente nestas posições precárias sem integrarem os quadros das universidades ou dos politécnicos ou das instituições de investigação, o que gera depois vários outros efeitos que poderíamos depois explorar noutra sede, mas que têm a ver com o próprio funcionamento interno das instituições, com a forma como são tomadas as decisões, com a forma como estes investigadores, por exemplo, no caso dos investigadores, no último estudo que nós produzimos relativamente ao RGES, podemos estimar que cerca de 5.000 investigadores terão excluídos de tomadas de decisão no interior das instituições e, portanto, isto é para dizer que, efetivamente, este crescimento e esta expressão elevadíssima da precariedade têm efeitos não só individuais, mas no próprio funcionamento das instituições e no trabalho que é produzido nas instituições.
aspectos para resolver ou propostas de solução para isto. O SNESUP tem insistiu nomeadamente no último conjunto de propostas que apresentou relativamente ao Orçamento de Estado, no momento da preparação do Orçamento de Estado de 2023, que é imperativo fazer um levantamento destas, por instituição, destas contratações precárias. Essa é a informação fundamental para termos um melhor conhecimento daquilo que se está a passar, porque as situações são diversas, naturalmente, consoante as universidades e os politécnicos, e às vezes mesmo no interior de uma universidade ou de um politécnico, consoante a faculdade ou a escola. Portanto, achamos que é imperativo fazer esse levantamento que permita alicerçar medidas que efetivamente conduzam à integração na carreira de uma boa parte destes professores e destes investigadores que há 10 e 15 anos nesta situação vêm mantendo as instituições a funcionar e a contribuir para aquilo que acho que nos deve orgulhar a todos, que é o crescimento dos diplomados de ensino superior, o reconhecimento da qualidade da formação dos diplomados de ensino superior em Portugal, que encontram facilmente emprego noutros países e em empresas de grande porte e em instituições de referência. E, portanto, há aqui este aspecto que nos parece fundamental para alicerçar, como digo, medidas políticas que efetivamente permitam estabilizar estes trabalhadores precários e diminuir e travar este crescimento da precariedade. Segundo aspecto, a valorização dos profissionais. Estamos num setor, no ensino superior e ciência, para aqueles que estão integrados na carreira, em que as oportunidades de transitar de escalão remuneratório são ínfimas. Também com os dados que vamos acompanhando, reunindo e analisando, podemos dizer que em cada ano civil, entre 2% e 5% dos professores do ensino superior têm progressões na carreira, e já não vamos falar dos investigadores, porque aqueles que estão integrados na carreira nem sequer têm, porque a carreira não foi revista, nem sequer têm mecanismos de avaliação de desempenho devidamente definidos. No caso dos professores, temos então percentagens ínfimas de transição de escalão salarial, e isto significa que é possível estar na mesma categoria profissional e no mesmo escalão de remuneração, mais uma vez, durante 10 ou 15 anos, e são dados concretos, qualquer um de nós aqui conhece casos, ou pode relatar na primeira pessoa essas situações, e, portanto, há aqui uma ausência de políticas e de medidas que efetivamente valorizem o trabalho que é desenvolvido pelos docentes e que, como disse há pouco, é um trabalho que resulta na qualidade da formação académica reconhecida daquilo que se faz nas instituições de ensino superior portuguesas. Propostas de resolução, temos também insistido na ideia de que é fundamental permitir a progressão na carreira dos docentes quando acumulam 10 pontos na avaliação de desempenho docente, algo que acontece nas carreiras em geral na função pública. O que nós estamos a ver no ensino superior é uma exigência redobradíssima relativamente à generalidade das carreiras, relativamente à progressão, não é? Aquilo que tem sido adotado pela generalidade das instituições, pela esmagadora maioria, é que a progressão acontece com 2 triênios de excelente e muitas vezes o que sucede é que no 5º ou 6º ano há aqui uma classificação muito bom que impede esta progressão. É essa a razão pela qual é tão diminuto o número de pessoas que efetivamente progridem. O terceiro ponto tem a ver com a democracia interna das instituições. Dado o tempo e porque gostava ainda de permitir que aqui os colegas José Moreira e Raul Jorge pudessem completar ou reforçar algum aspecto, não me vou alongar sobre isto, mas efetivamente há razões de preocupação também aí. No que diz respeito, e os dados que recolhemos recentemente no SNESUP sobre o RGES e os seus efeitos nas instituições mostram isso, há razões de preocupação na baixa participação nas eleições, quer dos docentes, quer dos investigadores, revela-nos um clima de algum atomismo e apatia que nos deve preocupar porque prejudica aquilo que é o trabalho coletivo dentro das instituições. Mas há também aqui esta questão do afastamento das tomadas de decisão de pessoas que estão contratadas à margem da carreira e de pessoas que estão contratadas por organizações que são chamadas as instituições privadas sem fins lucrativos, que não têm um vínculo direto com as universidades ou politécnicos que as tutelam e que acabam por, no fundo, perpetuar uma situação de precariedade e também impedir a participação mais ativa destes profissionais nas tomadas de decisão dentro das universidades e politécnicos
para as quais o trabalho que produzem contribui fortemente. Gostava, se me der licença, de dar a palavra aos meus colegas. Eu vou ser rápido, ou espero ser muito rápido. Queria só dizer que a função dos sindicatos é, obviamente, proteger ou defender os interesses dos seus associados. Neste caso, a nossa função é, obviamente, proteger os interesses dos investigadores e docentes do ensino superior. Mas, além disso, é também nossa preocupação, enquanto cidadãos, defender os interesses do país e os interesses do sistema de ensino superior. Portanto, não vejam... muitas das reivindicações que são dos docentes e dos investigadores são, obviamente, dão origem a disfunções nas instituições que o país está e vai pagar muito caro. Eu vou começar por uma questão muito simples, que é o envelhecimento. Eu entrei para o sistema há 20 e poucos anos atrás. Quando eu entrei, fazia parte do 1/3 mais novo da minha instituição. Neste momento, estou à beira dos 55 anos e continuo a fazer parte do 1/3 mais novo da instituição. Os precários nas instituições não são, como disse a minha colega, não são pessoas que têm 30 e poucos anos. A maioria dos nossos precários são pessoas que estão entre os 40 e os 50 anos. Portanto, o sistema está perfeitamente disfuncional. E quando falamos em precários, não falamos, as pessoas têm que dizer, mas a academia é valorizada quando vêm convidados a trabalhar na academia. É sim, senhor, mas estes convidados são pessoas que têm atividade profissional relevante que vêm dar o seu contributo à academia. Nós, quando falamos de cerca de 50% de precários, estamos a falar que destes 50%, 90% deles não têm este perfil, são pessoas que são contratadas para necessidades permanentes de serviço que não têm nada a ver com a ligação ao mundo das empresas ou ao mundo da sociedade em geral, são pessoas que estão a cumprir um serviço docente normalíssimo, com o agravante de receberem remunerações bastante mais baixas e terem cargas docentes bastante mais elevadas. Isso repercute não só na qualidade de vida destas pessoas, que não é de sumenos, mas também na qualidade das instituições. E nós estamos à beira da ruptura também no sistema universitário, porque em poucos anos estes convidados vão abandonar as instituições porque não têm maneira de fazer a sua vida e nós estamos tão velhos que já não temos capacidade de continuar a viver os sistemas. Eu não sofro de idadismo, acho que são bem-vindos ao sistema as pessoas como mais velhas, mas não podemos ter instituições que sejam quais for, que sejam apenas pessoas velhos. E velhos não têm problema nenhum com a palavra. Precisamos de renovação dentro das instituições, senão estamos a condenar o nosso futuro e do país disso. Eu peço atenção para o tempo, não sei se quer muito rapidamente e depois Vou só, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Eu quero chamar a atenção só de 3 coisas muito simples, que é a síntese da intervenção dos meus 2 colegas. Atenção que o sistema está envelhecido, atenção que há excesso de precariedade, atenção que os docentes do ensino superior público português, neste momento, começam a ganhar mal. É preciso rever os índices remuneratórios dos docentes. Isso é um facto. Se pensarmos no poder de compra que tinham e no poder de compra que têm hoje. Repito, precariedade em excesso, envelhecimento em excesso, não perspectiva de carreiras, problemas salariais. Temos os ingredientes todos para que, muito rapidamente, o sistema também aqui sofra turbulência e também aqui entre em ruptura. Muito obrigada por esta intervenção inicial. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Eduardo Alves. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar o SNESUP, na pessoa da sua Presidente e dos membros da Direção Nacional que a acompanham, também valorizando aquele que tem sido o espírito de iniciativa do SNESUP, de nos trazer aqui propostas, reflexões e debates sobre a sua visão e aquelas são as suas aspirações para o sistema de ensino superior e de ciência no país. Nós sabemos que coletivamente temos assumido aqui um conjunto de metas que são ambiciosas. O de conseguirmos conseguimos investir 3% da riqueza que produzimos no país em investigação e desenvolvimento e, por isso, em ciência, e o de conseguirmos fazer crescer o nosso número de diplomados no intervalo entre os 30 e os 34 anos até 2030. E também sabemos que para cumprir e para abraçarmos estes desígnios, também precisamos aqui de construir um sistema cada vez mais estável, cada vez mais previsível e cada vez mais transparente, quer nos seus objetivos, quer no seu quadro legal, quer também no seu modelo de financiamento. E é por isso que também sabemos que temos tido até este momento algumas importantes e relevantes conquistas. Entradas máximas do número de alunos no sistema e no ensino superior, reforço da ação social, crescimento sustentado do financiamento das instituições, incluindo da FCT,
mas também combate à precariedade e valorização dos docentes e dos investigadores, sobretudo na formação avançada e no emprego científico, o que tem-se traduzido em alguns ganhos e algumas conquistas concretas. Por exemplo, hoje conseguimos ter o maior número de investigadores de sempre face à população ativa, ou conseguimos ter, por exemplo, o maior número de investimento orçamental em ciência de sempre, registado no ano de 2021. E também sabemos que temos um Orçamento de Estado que está fresco e sabemos que temos um conjunto de medidas que são paralelas ao Orçamento de Estado e que aprofundam este caminho. Estou a falar, por exemplo, do aumento do financiamento na globalidade do sistema. Estou a falar, por exemplo, da generalização do Ciência Viva pelo país através das nossas escolas. Estou a falar da consolidação dos laboratórios colaborativos, ou estou a falar da valorização da ciência através do papel que têm tido as agendas mobilizadoras e que terão para a transformação do país. E também, nos últimos tempos, foi anunciada a vontade consequente do Governo de alterar importantes e estruturantes diplomas do sistema, como o regime jurídico das instituições do ensino superior, e também ao nível de importantes diplomas, sabendo nós que até já tem o Governo um protocolo de negociação assinado com o SNESUP para alguns deles, bem como no trabalho continuado que tem sido feito para eliminar algumas das gorduras burocráticas, para que também se consigam libertar estes profissionais, para que eles se consigam estar mais focados em tarefas muito mais produtivas e muito mais assertivas. Por isso, e tendo em conta estes desafios, queria-vos deixar aqui, registando as várias notas e questões que foram fazendo e propostas, deixar-vos aqui duas perguntas. Em primeira instância, como é que o SNESUP avalia este momento de abertura da discussão de importantes diplomas para o ensino superior e como é que esse processo pode vir a dar respostas e pode vir a proporcionar que nós consigamos atingir as metas que temos para esta década e alguns dos problemas que o SNESUP aqui veio identificar. E depois, ao nível dos contratos ao estímulo ao emprego científico em contexto não académico, sabemos que eles vão proporcionar uma translação de conhecimento entre o sistema e também a administração pública e a inovação nas empresas, mas também perguntar se não podem ser aqui decisivos para permitir uma maior estabilização das carreiras e um maior dinamismo e a diversidade do sistema. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também a Sra. Presidente do SNESUP, bem como os demais membros da delegação. Irei fazer questões muito concretas para que também depois possa ajudar à vossa resposta. Todos nós sabemos, e é um ditado bastante comum no dia-a-dia dos portugueses, que de boas intenções está o inferno cheio, e nós, efetivamente, no que diz respeito à valorização do sistema de ensino superior, se há coisa que já nos habituámos nos últimos anos é a um cardápio sempre muito interessante de boas intenções, que toda a gente, sendo boas intenções, subscreve, depois o problema é sempre a prática. E eu gostava de, no âmbito das minhas questões concretas, questionar-lhes, em primeiro lugar, qual é que é a avaliação que fazem do PREF-PAP, tendo em conta aquilo que expuseram aqui na intervenção inicial e sabendo deste mecanismo, quais é que estão a ser os resultados efetivos da aplicação do PREF-PAP no âmbito das instituições de ensino superior. Por outro lado, relativamente ao protocolo negocial entre o SNESUP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, também questionar quais é que tendo em conta também as vossas reclamações aqui hoje e as pretensões que o sindicato apresentou, que avaliação é que fazem deste protocolo negocial entre o Governo e o SNESUP. Por outro lado, soubemos há pouco que o Ministro das Finanças, Fernando Medina, entende que este ano não são necessários aumentos de salários, uma declaração de há pouco, cerca da hora de almoço. Gostava também de saber qual é que é a opinião do SNESUP sobre estas declarações do Ministro das Finanças, feitas um dia a seguir, depois de saber que provavelmente este ano o déficit ficará próximo de zero. E relativamente às questões que apresentaram, às três questões, gostávamos também de questionar o Grupo Parlamentar do PSD o seguinte: qual é que é o feedback, a reação do Governo relativamente à primeira e à segunda, quer ao levantamento, quer a esta proposta que fizeram no âmbito da progressão na carreira. Uma outra questão, de que forma é que concretizariam esta questão da baixa participação, todos os estudos indicam isso,
mas também penso que foi por economia de tempo que não conseguiram concretizar, pedia que concretizassem a questão da baixa participação nas decisões e nas eleições de docentes e investigadores. E uma última questão, ontem foi publicado um despacho com a criação do grupo de trabalho da Comissão para avaliar o RGES. O grupo parlamentar do PSD gostaria de elogiar o trabalho que o SNESUP fez e já recebemos o documento extenso e bem produzido relativamente a recomendações do SNESUP para esta avaliação que será feita do RGES. E a questão que fazemos, tendo em conta que o documento é bastante longo, se tivessem de destacar, vamos também a mesma lógica que a senhora Presidente aqui do sindicato referiu, as 3 principais alterações ou questões relevantes dessa avaliação do RGES. E pedindo desculpa pelas 7 questões, estas são as questões que o Grupo Parlamentar do PSD entende como relevantes neste momento. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Cumprimento a Sra. Presidente, as demais senhoras e senhores deputados e, em especial, uma saudação aos professores representantes do SNESUP. Exato. Os números que apresentam são impressionantes, quer dizer, 42% dos docentes em situação precária, 75 a 80% dos investigadores. Nós estamos, de facto, a falar de um sistema que está em ruptura. Isto é, metade dos profissionais do ensino superior estão fora daquilo que seria esperado. Isto é, isto corresponde a uma espécie de economia paralela, a uma economia informal que não é própria de um Estado de Direito. Portanto, estamos em ruptura. E depois o outro dado impressionante é este, docentes entre 40 e 50 anos em situação precária e a responderem a necessidades permanentes ao longo de anos. Portanto, e a questão é esta, nós estamos perante um sistema de ensino superior que não é financeiramente sustentável, ou pelo menos revela isso. E o ensino superior foi criado para resolver os problemas das sociedades. E neste momento é o próprio ensino superior a tornar-se um problema endémico. Isto é grave, até para o nosso sentido de civilização. A questão que eu coloco a todos nós, inclusive aos sindicatos, é esta: se há margem para racionalizar núcleos de racionalização da gestão, em especial a financeira do ensino superior. Por exemplo, se há margem para todos pensarmos o que é que se pode gerir melhor, por exemplo, na área dos currículos, entre outras áreas, que possam melhorar esta situação, distinguir áreas prioritárias de áreas menos prioritárias, porque isto, de facto, parece insustentável. Portanto, gostaria de ouvir a opinião do sindicato sobre isto. O que é que se pode racionalizar no ensino superior? Um outro aspecto que é aqui muito evidente é que a reforma do ensino superior é absolutamente necessária e inadiável. Agora, acontece é que não se vê força política para que isso possa ser feito. Seja por via do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a FCT ou a A3ES, isto é, falta capacidade política, essencialmente política, para dirigir a reforma que temos adiado e que só agrava os problemas. A opinião que o Chega tem é que o ator político é o mais frágil neste processo. Não tanto as entidades reguladoras, é o mais errático, é o mais ineficiente, é o que está a empurrar com a barriga para um problema que nós estamos a ver que é grave. Agora, uma outra questão que eu gostaria de colocar, talvez uma porta para resolver melhor os problemas do ensino superior, é que nós falamos muito em sinergias. Ensino superior nacional e o internacional, o ensino universitário e o ensino politécnico. E omitimos muitas vezes a importância de se procurarem sinergias pensadas, sustentáveis entre o ensino público e o privado. Portanto, o ensino superior público e o ensino superior privado. Gostaria de saber se há uma porta aberta nesse sentido, se isso pode ser discutido, pensado como forma de solução estrutural dos problemas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Sr. Presidente, queria cumprimentar o SNESUP. Nós partilhamos muitas das vossas preocupações
Aliás, temos acompanhado ao longo dos anos a evolução e partilhando também muita da análise daquilo que tem sido a evolução do sistema científico e do sistema do serviço universitário público, de ensino superior público em Portugal e, portanto, queríamos referir aqui algumas matérias que para nós são graves. Queria perguntar-lhes diretamente como pessoas que em Portugal fazem ciência e contribuem para a criação de conhecimento, de que forma é que percentagens de precariedade elevadas como aquelas que aqui descreveram, mais de 40% nos professores universitários, mais de 70% nos investigadores, que impactos é que isso tem para o sistema científico em Portugal, para a produção de conhecimento, para a nossa capacidade até de colocar as universidades portuguesas no topo dos rankings, sejam eles que rankings forem, também sabemos que aí haveria muito para onde dizer, mas para a capacidade de atração e de atratividade das universidades portuguesas do ponto de vista europeu e internacional, para a capacidade de atração de investimento estrangeiro, para a própria capacitação dos nossos investigadores e professores para participar em projetos internacionais, ou seja, como é que isso prejudica o nosso sistema científico. Em segundo lugar, perguntar o que é que falhou para chegarmos aqui, porque houve uma tentativa em relação à qual houve muita esperança de criar uma carreira científica, houve uma tentativa de implementar o PREF-PAP no ensino superior. O que é que aconteceu para que esse conjunto legislativo que foi feito na última menos de uma década, portanto nos últimos 7 anos, não tivesse tido as consequências desejadas? No caso do PREF-PAP em particular, porque nós sabemos como é que essa lei funcionou, o que é que impediu que o PREF-PAP fosse de facto aplicado às universidades? Porque aí nós sabemos que houve, e acompanhámos esse processo, houve entropias na forma como o PREF-PAP foi aplicado às universidades e, portanto, seria bom ainda recuperar um pouco desse debate. Achamos que seria interessante avançar para um levantamento das situações de precariedade por instituição. Nós também já tivemos projetos em relação à questão da progressão da carreira e o absurdo que é o impedimento de secretaria, no fundo que é isso que existe para a progressão da carreira dos professores universitários e que tem a ver com a impossibilidade da sua avaliação e, portanto, com o próprio desinteresse das instituições em que eles possam progredir na carreira, e isso prende-se, sem dúvida, ao modelo de financiamento das instituições do ensino superior e prende-se ao RGES. E, portanto, eu terminava perguntando, havendo agora uma possibilidade de rever o RGES, quais é que são, e nós recebemos o vosso relatório, mas destacar os pontos essenciais de revisão do RGES, e se nos acompanham que o regime fundacional está na origem de alguns dos problemas que identificamos, e associado ao regime fundacional uma mentalidade que se tentou aplicar às universidades sobre o financiamento do ensino superior, de que ele poderia cada vez estar mais dependente do mercado e dos privados e menos dependente do financiamento público, sendo que isso não diminuiu a dependência, apenas trocou ou substituiu a entidade de quem se é independente, ou de quem se é dependente. E, portanto, que consequências é que isso tem? Eu não vou alargar, termino a discussão para a questão das propinas, mas que consequências, porque isso é uma outra questão, mas que consequências é que isso tem ao nível da carreira dos professores? Registro, por último, que o Partido Socialista levantou aqui uma série de questões, até à ciência viva, quando conseguiram ir, mas em relação às carreiras de investigadores e de professores, não conseguiram mencionar nenhum avanço de relevo, porque, de facto, a realidade está aí para nos mostrar que é preciso, o que é preciso alterar. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra de novo à delegação do SNESUP para responder. Tem mais 10 minutos. Façam favor. Ora, desculpem, estava só aqui a ver. Eu agradeço a todas as deputadas e deputados as perguntas que nos colocarem.
Eu espero que os meus colegas conseguirmos dar algumas respostas, ou tentaremos dar todas. Vamos começar pelas mais fáceis. Foi-nos aqui pedido, quer pelo Sr. Deputado Alexandre Passo, quer pela Sra. Deputada... Poço, desculpem. É culpa da minha letra. Quer pela Sra. Deputada Joana Mortágua, que avaliação fazemos do Pré-PAP no ensino superior? É muito fácil. O Pré-PAP no ensino superior foi uma burla. E as palavras são estas, burla. Houve uma coligação entre os dirigentes das instituições, não as instituições, que as instituições estão acima disso, e a tutela para que os números do Pré-PAP no ensino superior sejam residuais, e quando digo residuais, digo provavelmente o número de docentes que foram regularizados será inferior a 1%, e o número de investigadores é seguramente inferior a 1%. E desafio a tutela a provar-me o contrário. Avançando mais um bocadinho. A questão do estudo que nós tanto insistimos sobre a precariedade é muito importante. E é muito importante para nós que o Parlamento tivesse essa iniciativa, porque todos estes números da precariedade não somos nós que inventamos, com base em inquéritos feitos via e-mail aos nossos sócios ou para as instituições. Estes são os números que estão dados pela Direção-Geral do Ensino Superior no REBITS, que faz o registro de atividades dos docentes. Portanto, são números oficiais, não são impressões, não são estudos feitos que cientificamente poderiam restar dúvidas metodológicas, são os números oficiais. Depois, em relação aos protocolos, desculpem-me, eu não sou muito... Não estava a ser o primeiro a responder e não estou um bocadinho desorganizado, mas eu vou chegar lá. Em relação aos protocolos negociais, para nós é ótimo que haja vontade de negociar. A questão, como disse um ex-deputado desta casa, a prova do pudim faz quando se come. Dizem que os sindicatos são muito conservadores. Infelizmente temos que ser, porque sempre que há negociações, nos últimos 20 anos, o que nós temos assistido é que os interesses daqueles que nnós defendemos vêm sendo continuamente prejudicados. Por isso é que dizem que os sindicatos são a força mais conservadora do país. Eu acho que não é totalmente justo, mas é perfeitamente possível de compreender quando os trabalhadores, neste caso os trabalhadores do ensino superior, investigadores e docentes, estão continuamente a ser prejudicados. Portanto, é muito importante esta questão da negociação, é muito importante, é um primeiro passo muito importante que nos últimos anos não houve negociação, portanto, saudamos, agora vamos ver onde é que nós vamos chegar com isso. Portanto, a questão de como é que podemos melhorar a gestão do ensino superior. Não é, seguramente, a margem financeira, ou seja, a otimização financeira do ensino superior é muito difícil neste momento, ou praticamente impossível, porque as instituições estão, desculpa-me o vulgarismo, no osso. Portanto, nós vivemos dentro das instituições, os senhores reitores, os senhores presidentes dos institutos politécnicos poderão ter os seus lives corporativistas, mas, de qualquer maneira, irão ver que não nos vão desmentir que as instituições estão subfinanciadas, não há maneira de... como é que estamos a aguentar com a degradação permanente, quer da parte física, quer, mais grave ainda, quer da parte do pessoal e da maneira de gerir as instituições. Portanto, esta questão é muito importante. Depois, alguém perguntava ainda, na questão do que é que falhou no RGES e nas instituições, na gestão das educações científicas, nas instituições científicas tem falhado tudo. Falou-se aqui do financiamento. Eu sei que as estatísticas permitem fazer muitas habilidades, desculpem, os números podem dar muitas respostas. Eu não duvido que o financiamento orçamentado para a ciência seja os números que o deputado disse. O que eu lhe digo é, se o nível de financiamento, nomeadamente dos projetos científicos, continuar a ser o que está neste momento, dentro de 10 anos, o sistema vai deixar de funcionar. Porque não é possível financiar de cada vez menos de 10% das candidaturas e que este sistema seja robusto. Dizer que só financiamos os excelentes, ora, os excelentes, por definição, são os 10% melhores. Se só financiarmos os 10% melhores, ao fim de 10 interações, nós ficamos sem nada, ficamos com 1%. Portanto, não estamos aqui nada contra o mérito. A questão é que é preciso ter alguma cuidado com as palavras quando nós usamos financiar apenas os 10% que aparentemente tenham mais mérito, conduz que, num prazo de 10 anos, é fácil fazer as contas, nós ficamos reduzidos a 1% e o sistema não aguenta. É preciso... A ciência faz daqueles temas que são mais apelativos do ponto de vista
societal, ou até do ponto de vista de modas, ou do ponto de vista tecnológico, mas também se faz é uma corrida de fundo. Portanto, para termos um bom sistema, é preciso financiar vários níveis deste tipo. Não estamos aqui a defender que não haja exigência no gasto de dinheiros públicos, antes pelo contrário, mas apenas financiarmos o que dizemos que é excelente e muito bom, não nos permite ter um sistema físico relevante. Portanto, nós do exterior copiamos, e com isto acabo, o pior. Ou seja, há sistemas que a precariedade das equipas científicas é muito grande, mas os financiamentos dentro das instituições científicas são muito elevados e extremamente competitivos. Aqui nós temos as outras duas coisas, temos uma altíssima precariedade e um baixíssimo nível de financiamento. Muito bem, então, usando a expressão do Sr. Deputado Eduardo Alves, nós precisamos de metas ambiciosas para o emprego dos docentes e dos investigadores. Nós temos aqui, de facto, um grande orgulho em ter contribuído, enquanto representantes dos docentes e investigadores, para a crescente valorização da ciência portuguesa que se faz em Portugal no plano internacional e para o crescimento do número de alunos e do número de diplomados, como já disse há pouco, com reconhecimento da qualidade da formação que têm. Mas não vemos metas ambiciosas para o emprego dos docentes e dos investigadores. E isto é qualquer coisa que está a conduzir o sistema a uma pré-ruptura. Até agora tem sido possível, para responder à pergunta da Sra. Deputada Joana Mortágua, corresponder, mas efetivamente nós estamos a chegar a um momento que, pelo envelhecimento da população, pelo crescimento da precariedade, pela ausência de reconhecimento do trabalho e da qualidade do trabalho dos docentes e dos investigadores, começa a viver-se nas instituições uma situação que é muito generalizada de apatia e desinvestimento, e isto é um sinal de pré-ruptura. E o outro sinal de pré-ruptura é que nós não vamos conseguir, não estamos a conseguir captar pessoas mais jovens em idade, embora a idade não seja tudo, etc., mas não conseguimos captar pessoas mais jovens em idade para estas carreiras. Já não conseguimos, porque se sabe que estas profissões são sem número de anos de, perdoem uma expressão, saltitar de contrato em contrato e de instituição, sempre à procura de um financiamento para o seu salário. Portanto, isto é uma situação que efetivamente é impossível. Relativamente à questão do financiamento, só recordar uma coisa muito simples que qualquer Sr. Reitor e Sr. Presidente do Politécnico prontamente confirmará. O dinheiro que é transferido pelo Orçamento de Estado não é suficiente sequer para pagar o vencimento dos funcionários públicos que trabalham nas instituições e, portanto, quando falamos de público e privado aqui, estamos a falar de uma realidade que não é uma realidade linear, não é? Temos aqui uma grande parte dos custos, quer dos vencimentos dos profissionais, a serem pagos através de verbas que são angariadas pelas instituições, em grande parte através das propinas. Aí chegamos a outro problema, que é a diferença de valores entre as propinas do público e da licenciatura e dos mestrados e pós-graduações, e chegamos a outro problema, são os cidadãos portugueses e as famílias que estão a pagar o ensino superior e ciência das pessoas que os frequentam em muito maior percentagem do que aquilo que acontece na generalidade dos países europeus. E isto num país em que o nível salarial é baixo, em que o poder de compra é reduzido. E, portanto, outra questão que se prende com o financiamento também é a forma como financiamento público está a ser canalizado para instituições privadas sem fins lucrativos, onde se desenvolve investigação e onde as pessoas estão contratadas à margem de universidades e politécnicos públicos, que depois aparecem com resultados de investigação notórios, mas que são produzidos por pessoas que não estão enquadradas contratualmente e vinculadas contratualmente a instituições públicas. Portanto, falar de público e privado é algo bastante complexo neste setor. Agora, eu gostaria de dizer que, na direção do SNESUP, defendemos que o ensino superior e a ciência são um bem público e é nesse sentido que têm que ser vistos como têm contribuído para o desenvolvimento do país e podem contribuir muito mais. Mas é preciso que sejam valorizados enquanto bem público e é preciso que, efetivamente, os profissionais que ali trabalham também tenham carreiras dignas e condições de trabalho dignas. Não sei se o meu colega Raul ainda quer aproveitar um minuto. Um minuto. Eu vou, mais uma vez, chamar a atenção de duas ou três coisas muito simples que facilmente, enfim, que importa balizar aqui, importa mais uma vez sublinhar. Atenção à confusão entre DL57 e PREFPAP. Nós sabemos a confusão que houve na cabeça de alguns dirigentes e, objetivamente, o PREFPAP, independentemente do número ser ligeiramente mais para baixo ou mais para cima, não resultou no ensino superior e é preciso rever urgentemente essa situação.
DL57 está a acabar, isso também vai trazer problemas para o sistema, é preciso pensar o que fazer com estes investigadores. Depois, chamamos a atenção de que não é possível formar docentes do ensino superior nem investigadores de um dia para o outro. Eu peço imensa desculpa, permita-me a sinceridade, isto não é exatamente uma equipa de futebol onde se contratam vedetas. Demora, e o país precisa disso. Se o país quer, de facto, abraçar a modernidade, tem também que abraçar com especial carinho e importância, e dar particular importância ao ensino superior português. Sem isso, o país fica mais pobre. Chamamos a atenção que é completamente impossível e insustentável manter estes níveis de precariedade a vários níveis, docentes, investigadores, inícios de carreiras. Isso não é possível continuar mais, nós vamos ter rupturas no sistema. Tal como estamos a ter rupturas no Serviço Nacional de Saúde e tal como estamos a ter rupturas a nível dos ensinos pré-universitários, neste momento os ingredientes são exatamente os mesmos e vamos chegar exatamente às mesmas conclusões. Portanto, termino dizendo, os ciclos políticos vão se mantendo, tive o privilégio de já ter intervido nesta casa várias vezes, mas infelizmente os problemas do ensino superior e ciência mantêm-se. Urge inverter o rumo, urge olhar para este problema como de facto um problema de estratégia nacional, porque o que está em causa é o nosso futuro, é a forma como nós nos olhamos, a forma como pensamos enquanto país europeu, que quer obviamente participar nesta economia do conhecimento, quer dar um salto em frente para a modernidade e não ficar arrastado, enfim, para uma herança pesada que todos nós conhecemos qual é. Muito obrigado. Muito obrigada. Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, os dados que aqui nos deixaram e os